Paz, gente. Boa noite, tudo bem? Pode se assentar, irmãos. Vocês estão felizes aí, irmãos? Fala para essa pessoa do seu lado, fala assim para ela: que bom que você veio, irmão. Amém? É muito bom estar aqui com vocês. Feliz pelo convite do pastor Mauro, pastora Ellen. Prazer estar aqui com vocês. No começo do mês, eles estavam lá com a gente, ministrando a ceia lá, no culto de Santa Ceia. E foi uma bênção. Vocês amam seus pastores, irmãos? Amém ou não? Amém. Ame eles com força, amém, queridos? Eles não me pagaram para falar isso, viu? Mas a gente que é pastor, a gente sabe, irmão, qual é a dificuldade de estar na frente de um ministério. Todo lugar que eu passo, eu falo: ame os seus pastores, irmão. Porque eu tenho certeza que eles têm dado a vida deles para esse ministério estar aberto aqui. Você está feliz? Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, pastora Ellen, pastor Mauro. É um prazer estar aqui com vocês. E é bom estar aqui, né, irmão? Fala sério. Muito bom. Abra sua Bíblia no livro de Tiago aí, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Aleluia. A gente vai ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Todo mundo achou? Eu vou lendo e vocês vão me acompanhando, amém? A palavra diz assim: bom, a gente vai até as 10 horas, amém, irmãos? Amém ou não? Amém, vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, a sua flor cai e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurados o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias vontades. Depois, havendo a vontade concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Amém? Coloca a mão no seu coração aí, 30 segundos. Comece a falar com ele. Fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, a tua palavra vai ser lançada agora, Senhor. Que seja uma palavra rema para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem endereço certo nessa noite. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos da tua presença. Fale conosco. Ministra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui tem passado bastante prova assim? Levanta a sua mão assim. E tentações? Quem tem sido tentado no seu dia a dia? Uma vez ouvi o pastor Márcio Valadão dizer o seguinte: irmão, quem não confessa a tentação, um dia vai confessar os seus pecados. Tentação ainda não é pecado. A gente vai para Mateus 4, a gente vai ver Jesus sendo tentado por Satanás depois de 40 dias de jejum. E Jesus, não é eu, não é você, é Jesus. E a gente vai ver que Satanás tenta ele de todas as formas. E uma das coisas que Jesus usa na sua tentação é a palavra. A gente vai ver Satanás usar vários artifícios. E Jesus, ele simplesmente usa o quê? A Bíblia, a palavra. A pergunta é: nós estamos passando muitas provações, sim ou não? Sim. E a questão dessa noite é, irmão, como que a gente pode transformar as nossas provações em triunfo? Qual que é a ideia de Tiago aqui, irmão? Tiago, ele queria falar para esse povo aqui. E o que ele queria ministrar para esse povo era o seguinte, irmão. Era o que eles professavam, eles tinham que viver aquilo que eles professavam. Esse era o maior problema dessa época. Porque o que eles professavam, que era a sua fé em Jesus, eles não viviam aquilo. E aí Tiago, se você pegar o texto, você vai ver que Tiago, em alguns momentos, ele chama a atenção, ele exorta. Assim como o Espírito Santo, todos os dias, ele nos exorta, ele nos chama a atenção. Então o maior problema daquela época, e eu percebo que hoje o nosso maior problema é colocar em prática tudo aquilo que nós temos falado pela fé. Porque nós falamos que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus liberta, tantas outras coisas, mas quando não chega essa restauração, essa libertação, essa cura em nossas casas, a gente já começa com um período de desistência, desfalecer da fé. Eu tenho costume de dizer que a gente começa a ser os mimimi church. Eu não vou mais para a igreja por causa disso, por causa daquilo. E amados, se o problema fosse a igreja, mas quando a gente vai começar a reconhecer que eu não estou vivendo aquilo que eu era para viver por causa de eu mesmo. Se eu te perguntar nessa noite, você está dentro do propósito e do projeto de Deus para a sua vida? Talvez alguns de nós vai dizer: não, pastor, eu não estou. Mas a questão é, por que nós não estamos? Por que nós não entramos dentro desse propósito? Por que nós não professamos aquilo que a gente lê, que a gente fala? E às vezes a gente para do lado de algumas pessoas, a gente fala que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus é tudo de bom. Mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente às vezes não professa aquilo que a gente crê. 1 Coríntios 10, 13 vai falar assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Toda tentação e toda provação
Irmão, o escape está do nosso lado, mas a gente às vezes está olhando de binóculo, tentando encontrar o escape lá na frente, e às vezes o escape está aqui do nosso lado. Você lembra o povo no deserto? Andou vários anos. Mas por que o povo andou vários anos? Porque diz a Bíblia que o povo era um povo de dura cerviz. Ou seja, o povo não se prostrava diante de Deus. E se nós hoje temos o sentimento que Jesus pode nos levar muito mais além do que nós estamos vivendo hoje, eu acredito que hoje Deus pode despertar alguma coisa no nosso espírito, no nosso coração. Porque, amados, eu tenho um sentimento assim: se Jesus voltasse hoje, ou se Jesus falasse o seguinte: Kleber, tudo que você tem já está bom, irmão, já seria motivo de alegria para viver nessa terra já. Mas eu creio que Jesus tem muito mais. Jesus tem muito mais. E como que a gente vive com sabedoria diante de tantas provações, diante de tantas tentações e entre outras coisas? Agora, Tiago escreve essa carta não só para confrontar esse povo, mas ele escreve para que essa carta pudesse ajudar, ou essa passagem, esse livro de Tiago. E ele queria ajudar o quê? Ele percebeu que os crentes estavam dispersos e estavam deixando de vencer as suas provas a qual eles estavam expostos. E aí ele começa a falar para aquele povo que ele precisava alcançar uma maturidade cristã naquele tempo. E é o que a gente precisa alcançar, irmãos. Eu sei que para a gente alcançar maturidade, existem alguns passos, algumas situações ao qual nós vamos sendo aprovados por Deus, e Deus vai nos levando para uma maturidade. Como a gente acabou de falar em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, ele fala assim: irmão, não veio prova senão humana. Paulo ele vai dizer: aonde nós guerreamos, se não é nos nossos próprios membros? E se a gente começar a analisar as nossas guerras, irmão, e as nossas guerras às vezes são guerras grandes, sim, mas tem coisa que é umas guerrinhas que a gente olha para nós e fala: não é possível que ainda eu estou vivendo essas guerrinhas aqui, irmão. Você tem esse sentimento? Eu tenho o costume de dizer assim: pastora, irmão, me traz problema novo. Não me traz problema de 1 ano, 2 anos atrás, porque, amados, se nós nos convertemos, descemos as águas, somos nova criatura, a Bíblia fala que tudo se fez novo, irmão. O problema é que às vezes nós nos deparamos com problemas que não era mais para existir, irmão, fala sério. Às vezes a gente chega para o pastor e para a pastora e fala assim: pastor, meu marido é um trem ruim, ele não me respeita, ele não sei o quê. Irmão, eu estou dando um exemplo, eu sei que isso não acontece aqui, mas às vezes é o mesmo problema de 2 anos atrás, irmão, pelo amor de Deus. E aí Tiago, ele quer nos ensinar a professar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente fala. Por isso que eu digo às vezes: irmão, traz problema novo, para de trazer problema. Às vezes a gente vai atender um casal, o casal estão se degladiando, brigando, um batendo no outro. Cara, a mesma coisa de 6 meses atrás. Aí eu olho para tudo isso e falo: estou igual quem já viu os videozinhos do André Valadão na internet? Ele fala: você não é crente não, irmão. E às vezes dá vontade de falar para essas pessoas, falo: irmão, vocês não são crentes, não é possível, cara. Entenda uma coisa, irmão, eu não estou dizendo que a gente não é proibido ter problemas. Melhor se nós não tivéssemos. Porque fala sério, irmão, o pastor ele resolve problema do qual ele não criou. Não é verdade? Agora, se ele não resolvesse os problemas ao qual ele não criou, irmão, estava mais da hora as coisas, mano. A igreja estava fluindo muito mais. O problema é que a gente tem que olhar, parar, resolver. Não tem problema nisso, irmão. Nós somos chamados para resolver problema, ponto final. Mas tem coisa, irmão, que não é mais para a gente viver.
E a gente precisa ter uma decisão de viver essa fé e trazer essa mudança para nós. Vocês estão aqui ou não? E a gente vai ver que no versículo 2 e 4, Tiago está dizendo que as provas, elas são compatíveis com a fé cristã. O versículo 2 ele está dizendo: meus irmãos, tem de grande alegria quando caídes em várias tentações. Irmão, isso é só para quem é cheio do Espírito Santo. Você ficar alegre quando a tentação chega, fala sério, irmão. A tentação chegou, irmão, e ela vai chegar toda hora. Jesus já falou o seguinte, irmão: no mundo vocês terão aflições, amém? Então Jesus não enganou a gente. A única coisa que ele fala para a gente é: tende. O que é bom ânimo, irmão? É acordar de manhã e falar: ai, que vontade de dar uma morrida. Não é isso, na verdade, não é. Tá difícil, pastor, mas nós vamos aí. Vamos para cima. Lá no serviço tem uns demônios lá se levantando, mas não tem problema, vamos para cima. Isso é bom ânimo, irmão, porque uma hora isso vai acabar. E detalhe, quando você alcança um nível de maturidade, os níveis de tentações também aumentam, provas aumentam e por aí vai. Agora, quando você estava na escola e tinha uma prova, para que servia a prova? Para a gente ser aprovado. Você acha que Jesus é o quê, irmão? Ele te prova para quê? Aí Jesus te prova e fala assim: ah, ele foi reprovado, vai de novo. Vai de novo. Entenda uma coisa, irmão: Jesus quer nos levar para um nível de maturidade. Chega a prova, olha para essa prova e fala: eu vou passar por cima dela, irmão. Ah, mas eu vou passar com força. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, rapidinho. Eu não escolhi ser pastor, sabia disso? Minha vida estava tão boa. Aí Jesus me pega, me dá um banho de sangue, me salva, me restaura. E aí por isso que eu falo: Jesus não tem juízo, irmão, que Ele faz de nós um pastor. Só que eu tenho o seguinte, irmão: já que Ele me chamou para esse trem, vamos ser crente com força, vamos? Vamos ou não? A gente não escolheu ou não? Por isso que João 15, a irmã que estava ministrando aqui, ela falou: irmão, não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, a nossa vida tem que ser abundante todos os dias. Aí Tiago ele fala: irmão, tem de grande alegria quando passares por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Quem tem paciência aqui, irmão? Ninguém tem paciência. A gente precisa ler Gálatas 5. O que o fruto do Espírito traz sobre as nossas vidas? E uma das coisas que ele traz é paciência. Irmão, eu lembro quando eu assumi a igreja, aí o Espírito Santo falou assim: eu vou te dar paciência. E eu nem imaginava o que seria. Eu falei: Cátia, eu estava orando e Deus falou que vai me dar paciência. Aí ela já falou: ah, paciência. A gente começa o ministério, irmão, se não é o fruto do Espírito te dá paciência, você é um homicida do reino, irmão. Você mata uns 3 por semana. Aí Jesus olha e fala: eu te dei paciência, calma. Alguns meses atrás eu fui aconselhar um casal e saí de casa assim: pastor, hoje chega, hoje eu acabo com eles. E olha o que eu ia falar para o casal, irmãos. Vocês me perdoam? Eu ia falar isso para o casal. Vocês me perdoam? Aí eu acredito que eles iam falar assim: por quê, pastor? Porque eu estou insistindo com o casamento de vocês. E esse raio desse casamento já ter acabado já 300 anos atrás. Só que eu estou insistindo com esse trem. Vocês me perdoam? E saí de casa, minha esposa falou: calma, vai com Deus, Espírito Santo, tal. E aí eu estou indo para a igreja andando. E aí o Espírito Santo falou assim: você não vai falar nada disso.
E eu falei, vou falar do que eu tô bravo. Cheguei lá, o casal na minha frente, e eles começaram a falar das provas, das tentações. E aí eu falei assim para eles: vocês só querem a parte boa do evangelho, bênçãos, viagem, carro. Agora chegou o momento de viver a coisa ruim. Vocês estão afim ou não? Mas eu queria. Vocês não queriam nada. Agora vocês vão viver essa coisa ruim aí e vai melhorar esse casamento agora. Amém? Amém. Some da minha frente, vou embora para casa. Estão casadinhos, irmão. Lindo, maravilhoso, cheiroso. E às vezes eu olho eles postando as fotos na internet, eu falo, oh, Jesus, eu queria matar esse raio. Só que entenda uma coisa, irmão, eu também estou sendo provado nesse momento. E a questão é o seguinte: ou eu vivo o que está escrito, ou, irmão, entende ou não? E viver o que está escrito às vezes, irmão, às vezes eu tenho que engolir algum sapo, eu tenho que ficar quieto, porque, irmão, eu vou para Romanos e Jesus fala assim: eu te justifico, cara. Quando você começar a se justificar, tem algum problema, mas eu te justifico. E às vezes a gente quer nos justificar, não é assim, irmão? Eu não levo desaforo para casa. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Irmão, Deus te chamou para engolir sapo, irmão. Fica quieto. Aí a gente fica assim: quando será que os humilhados serão exaltados? Irmão, isso não está nem na Bíblia. Aí você fica: mas quando chegar a minha vez? Aí a Bíblia fala assim, irmão: quando você se humilhar diante de Deus, a exaltação dele chega. E aí Tiago fala assim: sabendo que a vossa fé, irmão, produz paciência, tenha porém paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Irmão, está vendo como é bom ter paciência? Vocês estão aqui ou não? O versículo 5, ele vai falar assim, ó: e se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus. Quem aqui falta sabedoria, irmão? Peça para Deus. Fala: Senhor, está me faltando sabedoria para me lidar com meu marido. Peça para Deus. Senhor, está me faltando sabedoria para me lidar com esse raio dos meus filhos aqui, que não me obedece. Peça para Deus. E aí a Bíblia está falando, irmão, que como Tiago quer nos ensinar como viver com sabedoria neste mundo, no meio de todas essas provas. E aí ele fala: se falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de uma forma liberal. E Deus é o seguinte, a Bíblia está dizendo, Ele não joga na nossa cara. Então eu posso falar: Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E aí é o seguinte, irmão, custa pedir alguma coisa para Deus, sabedoria? Por que a gente não pede o negócio? Então, amados, aqui eu vou falar bem rapidinho como lidar de forma sábia com as provações que chegam sobre as nossas vidas. Você sabia que o alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã? Agora, à medida que somos provados, precisamos pedir a Deus nos mostrar o que Ele está fazendo através de tudo isso. Então a gente precisa ter o quê? Uma fé inteligente também. Porque a gente vai passando, e a gente não fala para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar dentro dessa turbulência? Se eu e você estamos passando por algum momento de provação, alguma coisa Ele quer nos ensinar. O problema é que a gente passa, e quando passa, né? Porque tem gente que desiste no meio do caminho, e aí aposta da fé, desiste e põe culpa em todo mundo. Não é verdade? Um exemplo: quem aqui já conheceu uma pessoa que mudou de igreja? Agora, quando essa pessoa mudou de igreja, ela chega na outra igreja e fala o quê?
pastor Mauro e a pastora Ellen não presta, não é assim? Vocês conhecem alguém que foi para outra igreja e chegou lá na outra igreja e falou assim: pastor, eu sou uma tranqueira, me trata, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não sai daqui não. Seja tratado, seja curado. Depois disso, quem sabe, se você quiser, aí você conversa com seus pastores, aí você sai, mas sai liberto, transformado. Sabe por quê, irmão? Você sai daqui e vai para outra igreja, você vai dar trabalho para outro pastorzinho lá. Dá trabalho aqui. Deixa ele tirar os carrapatos, tosar sua lã, deixar você bonito. E detalhe, irmão, você vai ficar bonito e aí você vai falar: meu, não dá para largar deles não. Não dá para largar, irmão, dá para largar? Não dá. Por que Deus nos prova, irmão? Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes que ainda são infantis. Por isso que tem prova nas nossas vidas, não sei se algum está vivendo aqui, que às vezes parece ser umas provas intermináveis, sim ou não? O problema é a nossa infantilidade em reagir a essas provas. Agora, para alcançar um nível de maturidade, Deus faz algumas coisas através de nós, sabia disso? Uma das coisas que Ele faz através de nós, irmão, é realizar através de nós a salvação em outras vidas. Outra coisa que Ele faz, Ele nos leva a uma vida santificada. E depois Ele realiza em nós o serviço. O serviço que é? Serve na igreja de Deus, irmão. Serve aqui. Olha que interessante, irmão. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de lhe dar o filho da promessa. Está demorando a benção aí, irmão? 25 anos estava bom essa provação ou não? Misericórdia, né, irmão? Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocar ele no trono. Sua prova está quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés antes de usá-lo ele como líder do seu povo. Olha outra coisa, Jesus trabalhou na vida dos discípulos 3 anos antes de enviar eles para o mundo. Está vendo essa prova que está aí na sua vida? Às vezes tira a sua paz. Aguenta mais um pouquinho aí. Deus quer te ensinar alguma coisa. Às vezes Deus quer que a gente libere perdão para alguém. Tanta coisa. Aguenta mais um pouquinho, vai dar certo, irmão. A Bíblia diz que o Senhor Ele não desampara os teus filhos. Mas eu preciso entender, por que eu estou passando por tudo isso? Por que essas provações estão vindo contra a minha vida com força? E às vezes Deus até permite, irmão, mas Ele não te desampara. Agora Tiago ele vai trazer alguns princípios para lidarmos com essas provações. O primeiro princípio a gente vai ler aqui do versículo 5 ao 8. O primeiro princípio é o seguinte, irmão: quando somos provados, precisamos pedir sabedoria para Deus. E aí o versículo 5 ele fala: se alguém falta sabedoria, peça para Deus, amém ou não? E aí ele fala que Deus vai te dar sabedoria sem lançar na sua cara, sem lançar no seu rosto. Versículo 6, olha que ele fala: mas peça porém com fé. Não é aquela sabedoria assim: ah, Deus me dá uma sabedoria aí para... Não, Senhor me dá uma sabedoria, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os teus. Irmão, quando eu peço sem fé, já entra a dubilidade. Puxa, será que Deus vai fazer? Será que não vai? Como será que vai ser essa porta aberta? Um exemplo, irmão, quem está passando aqui por situações que as portas foram fechadas?
porta de emprego, alguma situação. Quem está passando aqui? Como que você está enxergando essa prova? Porque, amados, para Deus abrir uma segunda porta, Ele precisa fechar uma, não tem? Não é simples. Por que a gente dificulta o trem? Para Ele abrir aquela porta ao qual Ele tem falado, Ele precisou fechar aquela. Por isso que Ele fala, irmão, a porta que eu fecho e a porta que eu abro é Bíblia. E aí eu tenho que sair daqui hoje com mais paz no Espírito, amém? Mais paz. Porque é uma prova, sim, mas espera aí. Ele está falando o seguinte, peça com fé e não titubeando nos pensamentos, porque Ele vai fazer. E não vai fazer porque Ele é obrigado. Ai, Deus, você é obrigado. Não, porque Deus está vendo, irmão, o teu coração. Amém? E aí a gente estava aqui hoje, a menina aqui falou aqui no louvor aqui, irmão, um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Isso está na Bíblia também. Então, quando nós estamos sendo provados, precisamos pedir discernimento e sabedoria. Por que tudo isso está acontecendo? Por quê? E aí eu vou conversar com o Espírito Santo. Irmão, e eu tenho certeza que quando eu vou conversar com Ele, a resposta vem, sim ou não? Sabe qual é o nosso maior problema, irmão? É que a gente vive Mateus 6 assim. A Bíblia fala assim, irmão, quando você for orar, entra no seu quarto, ora a Deus, que o seu Deus em secreto te recompensará. O problema é que a gente entra para o quarto para orar e a gente fala, terminou de falar, amém, e sai fora, não é assim, às vezes? Quando a gente fala, fica um tempinho parado, para Ele falar com você também. E aí Ele vai falar, ó, faz assim, toma essa direção, faz da seguinte forma. Mas a gente termina de orar e sai, pega o ônibus lotado, vai para o mercado, vai tratar dos filhos, tantas outras coisas. Perdemos a oportunidade. Agora, pastor, o que é sabedoria? Sabedoria é mais conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Olha o que a gente está pedindo para Deus, sabedoria. Se a gente for olhar para esse contexto, sabedoria pode ser conhecer mais a Bíblia. Sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, irmão, essa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir em nós um peso eterno de glória. Porque quando bater de novo essa provação ou essa tentação, você já sabe, irmão. Vocês estão comigo ou não? Então, pensa o seguinte, irmão, como que agiria Deus com relação a tudo isso? Então eu vou agir dessa forma também. Não adianta eu querer ficar doido, não adianta. Deus não se move, irmão, por causa das nossas choradeiras. Entenda uma coisa. O céu está intacto, irmão. A Trindade está lá de boa. Deus não olha para Jesus e fala assim, olha lá, olha o pastor Mauro reclamando, chorando. Deus não vai fazer isso. Deus vai olhar e vai falar assim, olha lá Espírito Santo, olha lá Jesus, olha o Mauro, olha a Ellen, eles estão entendendo. Tudo isso que a gente está gerando sobre a vida deles vai produzir um peso eterno de glória, porque eles não estão reclamando. Diante essa tribulação e essa tentação, eles continuam lá, eles continuam me adorando, eles continuam me engrandecendo, eles continuam. Entende que tudo muda, irmão? Tudo muda. Tudo muda, irmão. Eu sei que às vezes a gente tem as nossas crisezinhas, eu sei disso. Eu sei que tem horas que parece que Deus tem que vir com uma mamadeira espiritual, não tem, irmão? Ah, tiguti, não quer mais ir para a igreja.
Aí a gente fica, eu só vou hoje se acontecer algo. Aí a gente, olha os sinais que a gente pede, irmão. Se o irmão vir aqui e bater na porta 3 vezes, então é o sinal que eu tenho que ir para a igreja. Está parecendo um comercial do McDonald's, irmão. Se o farol abrir, eu tenho que tomar um milkshake. Para com isso. Mas, irmão, pega aquilo ali e traz para o mundo espiritual. É a gente, sabia disso? Se ficar amarelo, é porque a minha bênção vai chegar. Aí não fica amarelo o farol. Está verde ainda. Aí você olha e você fala, passa, está verde trem. Pode ficar reclamando. Jesus está voltando, sabia disso, irmão? Você acha que é normal essa guerra entre Ucrânia e Rússia? Você acha que é normal? Você acha que os outros países não estão doidos para pegar a Rússia? Estoura uma 3ª guerra mundial aí. E a gente está como, irmão? Fala aí, fala sério, como a gente está? E quando eu falo a gente, irmão, eu não estou falando especificamente para a igreja migração, não é isso. Eu estou falando nós como cristãos. Qual é a diferença que o evangelho tem feito em nós? Qual é a diferença que o evangelho tem, sabe? O que as nossas vidas têm servido para o evangelho? É isso, a gente olha para a igreja de Jesus hoje, irmão, você fala, meu Deus do céu, nós não entendemos nada. Quantas pessoas deixaram de vir para cá durante a pandemia? Quantas pessoas, irmão? E sabe o que é o mais louco ainda? Quem lembra de uma pessoa que deixou de vir aqui durante a pandemia? Levanta a sua mão, você lembra de alguém? Vocês ligaram para essas pessoas? Entenda, às vezes a gente não está nem aí, irmão. O nosso sentimento às vezes é assim, o pastor Mauro e a pastora Ellen ligam. Mas, irmão, o corpo não funciona só com 2 pessoas. Liga para um irmãozinho, fala, irmão, senti falta, faz 300 anos que eu não te vejo. Às vezes o cara só está precisando de uma ligação sua. Aí você fala assim às vezes, mas tem que carregar as pessoas para ir para a igreja. Não, tem pessoas que precisam ser carregadas. Você sabia disso? Olha o evangelismo rápido na Bíblia aqui, ó. João 1 vai falar assim, ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 ou 3 dos seus discípulos. Jesus estava na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Irmão, alguém viu Jesus passar e ouviu a sua mensagem. E 2 de seus discípulos ouviram-no dizer e seguiram Jesus. Existem pessoas que só ouviram a falar de Jesus, precisa que alguém os leve até ele. Depois de falar que Jesus voltando, vendo eles, seguiam, ele disse: que buscais? Eles disseram: Rabi, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Irmão, agora eles já não estão mais ouvindo, eles já estão gerando um relacionamento com Jesus. Foram, viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Pedro e disse: achamos a Jesus. Entende? Um ouviu, o outro anda e o outro acha. Tudo por causa de uma atitude minha e sua. E levou Jesus, olhando para eles, disse: tu és o Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. No dia seguinte, eu vou ler rapidinho aqui, quis Jesus ir a Galiléia e achou Felipe. Irmão, tem gente que precisa ser levado, e tem gente que Jesus encontra no meio do caminho. E aí a Bíblia vai falar que achou Felipe e disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, e Felipe lá na frente começa a evangelizar, porque Felipe vai falar assim: Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei
e quem escreveram os profetas. A gente precisa se movimentar mais como igreja. Vocês estão entendendo ou não? A gente precisa se movimentar mais. E quando a gente está sendo provado, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegar à oportunidade. Outro ponto, do versículo 6 ao 8, e ele vai continuar falando sobre peça com fé, mas uma das lições que a gente aprende aqui é: quando somos provados, precisamos orar com mais fé. Amém ou não? Então Tiago compara o homem que ora a Deus, mas duvida, a 3 figuras. E aí ele vai falar: é como a onda do mar, como uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade, ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Tem dia que a gente está com o otimismo lá em cima, sim ou não? E por que no outro dia o nosso otimismo acaba? Entende? E a gente precisa tomar muito cuidado. Tem dia que a gente está fervoroso, agora vai, pastor. No outro domingo a gente está abatido. Entenda, faz parte as provações, mas ela precisa fazer a gente crescer. Amém ou não? Então a gente precisa entender o seguinte: primeiro, toda essa batalha ela acontece na onde? Na nossa mente. A fé diz, vai acontecer, mas a descrença fala, não vai acontecer, desiste. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a alma dividida vai nos tentar a servir a 2 senhores. Não dá mais tempo para nós como igreja, como crentes, ficar: será que eu me entrego ou não me entrego? Será que eu vou? Será que eu sou crente ou não sou? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, quem tem mais um ano de convertido aqui? Irmão, a gente precisa voar. Precisa voar, não dá mais para a gente ficar: será? Que será o quê, irmão? Vai acontecer. Agora, se não acontecer, ele também continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, enfim. O problema é que a gente serve a ele por aquilo que ele vai fazer em nós. Não, irmão, nós servimos a ele por aquilo que ele é. Se ele fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, irmão, ele também continua. Mas a gente precisa alcançar essa maturidade de fé em nós, de ficar oscilando: pastora, eu estou desanimado, pastora, eu não sei se eu vou. Quem não sabe, irmão, vamos para cima. Porque, amados, quem era do mundão aqui antes de ser crente? A gente fazia chover, não fazia ou não? Aí a gente vem para a igreja: pastor, hoje eu não vou porque está chovendo, pastor, hoje não dá porque deu uma dor de barriga em mim. Irmão, que crente nós somos? Irmão, eu sou pastor de igreja. Irmão, eu ouço tanta desculpa. Outra desculpa, irmão. Você sabia que quando você está mal no serviço, você pode pedir para sair, ir no médico e levar um atestado na empresa? Por lei você é guardado. Você sabia disso ou não? Sabe o que a gente faz? Eu fico doente na quarta-feira, aí eu passo o dia inteiro doente no serviço. Aí tem culto na migração, na quarta noite. Aí sabe o que eu faço? Eu vou para o médico na quarta noite. E aí o crente fala assim para mim: mas eu preciso trabalhar. E a questão é o seguinte, irmão, é porque lá você recebe, né? E aqui, irmão, de vez você receber, a gente deveria entregar mais para Jesus. Porque no culto que eu e você vier, irmão, para deixar de receber e entregar mais, irmão, nós vamos sair daqui dando pirueta, irmão. O problema é que a gente está com essa síndrome: eu quero receber a minha bênção, Irmão, a Bíblia fala que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. É mais ou menos assim: vocês já são abençoados.
que vocês querem mais? Mas existe um descontentamento em nós terrível. Eu lembro que em 2015 eu comprei um Ford Ka sedã, irmão. Saí da loja, falei, uau. Direção elétrica, tudo. Primeiro o farol parou um outro carro do meu lado. Eu olhei pro carro e falei assim, por que eu não comprei esse? Descontentamento terrível. E aí você para e fala, não, Espírito Santo, muito obrigado. Está comigo até hoje. Às vezes eu falo, vou trocar de carro. E aí eu falo, puxa, hoje o carro está tão caro, eu vou entrar em uma outra dívida. Esse carro está me levando para tudo quanto é lado. Jesus, muito obrigado. A gente entra no emprego, fica 3 meses, não aguenta. Ai, vou pedir para sair. Graças a Deus que mudou a lei, irmão. Você tem que ficar 1 ano e meio no seu emprego, porque tem gente que vivia de seguro-desemprego. Aí Deus deu um jeito e mudou a lei. Você tem que ficar 1 ano e meio, trem, se você quer o seguro-desemprego. Eu sei que isso não acontece com a gente, irmão, mas aí fora acontece isso demais. E a gente é crente, amém, queridos? A gente é crente. Quando somos provados, irmão, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Por isso que eu disse aqui, se a gente começa a ter discernimento daquilo que Deus quer fazer, irmão, a gente entra nas provas com um olhar diferente. Porque existe alguma riqueza espiritual que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Entende, irmão? Riqueza espiritual. Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Tiago, ele aplica aqui um princípio de sabedoria nas provas em 2 circunstâncias: cristão pobre e cristão rico. Naquela época, dinheiro e status era muito real. Depois você lê Tiago 2, versículo do 1 ao 7. Agora entenda algo, a Bíblia jamais ensina que a riqueza em si, ela é um mal. A Bíblia não ensina isso pra gente. Agora, porque a gente vai ver que Deus prosperou Salomão e tantos homens que Deus prosperou. Agora, o que depende é como eu e você enxerga a riqueza. E é isso que a gente precisa ver. Você já percebeu que tem irmãozinhos nossos, irmão, de fé, que recebeu uma bencinha e já subiu da igreja? E sabe o que é o pior, irmão? Recebe a bênção na luz para gastar nas trevas. Não é? Aí gasta nas trevas, volta como filho pródigo. Pastorzão, gastei tudo. Aí fala sério, irmão, não dá vontade de matar ou não? Dá vontade. Existem 3 tipos de crente, irmão. Existe aqueles que é a ovelha perdida, que Jesus deixa as 99 e vai buscar a uma para completar 100. Existe o filho pródigo, e a gente tem que abrir a casa para recebê-lo, sim, não sou contra isso. Dá raiva, dá raiva. E existe, irmão, os que somem e não dá nem satisfação. Esses daí, irmão, tem que voltar e pedir perdão para a igreja, porque eles resolveram andar no caminho sozinho. Mas tome cuidado, irmão, porque tudo aquilo que o Senhor está te dando na luz, para que eu e você não venha gastar nas trevas. Vocês estão aqui ou não? O rico, quando ele é provado, ele fala assim: quão vulnerável eu sou. O pobre, quando é provado, ele fala assim: quão rico eu sou. Ainda mais quando ele tem Jesus. E aí a Bíblia está dizendo no versículo 10 que o rico é como uma flor, irmão. É extremamente frágil. Um dia ela vai secar, um dia ela vai perecer. E o sol ele é totalmente dependente. Ele faz uma explanação e ele tira uma conclusão, irmão: assim murchará também
E ele nos mostra a instabilidade da riqueza. Entenda bem, irmão, eu não estou dizendo que a riqueza é um mal. Quem gostaria de ser rico aqui? Ninguém quer ser rico. Irmão, eu quero ser rico. Ninguém quer ser rico. Irmão, quem gostaria de ser rico aqui? Ai, pastor, a riqueza não é de Deus. Irmão, já pensou se você fosse rico? Você ia chegar para o seu pastor e falar assim: pastor, aluga o salão que eu vou bancar essa parada. Só um eita glória. Vamos comprar a melhor bateria, o melhor microfone, vamos pôr tudo, nós vamos deixar a casa do Senhor show. Eita glória, só um eita glória. Não tem um aleluia, eu creio, me usa, Pai, aleluia. Tá vendo, irmão? Até a nossa mentalidade às vezes é raquítica, irmão. Você sabia que Deus quer te prosperar muitão, muitão, muitão? Deus quer te prosperar. Eu passei o ano passado inteiro, pastor, atrás de um empréstimo. Deus, eu preciso de um empréstimo para construir minha casa. E Deus falou assim para mim: não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Mas olha a mula de Balaão. Janeiro, fevereiro, atrás do empréstimo. Irmão, não tem um nome sujo, meu nome é da hora, meu nome é bom demais. E os bancos negando o meu empréstimo. E Deus falando assim: não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Chegou em junho do ano passado, saiu o empréstimo. Oh glória. No mesmo dia chega uma construtora, bate na porta da minha casa. Seu Kleber, pois não, a gente precisa conversar com o senhor. Para mim construir minha casa, irmão, só assim, levantar, eu ia gastar 200 mil reais. Financiado, eu ia gastar 2 mil por mês durante 14 anos. E eu já falei para Deus: Deus, eu não vou ter vida, mas vamos aí. Mas Deus tinha falado: não vai ser do seu jeito. É que Deus é educado, né, irmão? Aí chega a construtora e fala assim: eu quero o seu terreno. Mas como assim? Vocês vão comprar meu terreno? Não, eu vou construir 10 apartamentos aqui. E eu quero construir e vou te dar um de 70 metros quadrados. Você topa? E eu falei assim: aonde eu assino? Aí é como se Deus falasse assim: cara, você é burro, você não me ouve, você não me entende. Irmão, não vou gastar R$1. Sabe o que é R$1? E ganhei um apartamento com 70 metros quadrados, 3 quartos, garagem, 2 banheiros. Entenda uma coisa, irmão. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é doido. Mas Deus está mais interessado em nos abençoar do que nós em receber, sabia disso? O problema é que a gente não para ouvir, irmão. E eu fiquei 6 meses se matando, que nem um tonto, irmão. Desculpa o termo. E aí chega um cara, eu falei: eles vão comprar, Kátia. Aí o cara falou: não quero comprar. Eu quero fazer um esquema aqui com você. Vamos fazer? Eu falei: vamos, cara, porque é isso que Deus queria fazer. Deus está aqui, irmão. Quarto ponto, a gente vai finalizando já. Quando somos provados, irmão, precisamos estar de olho na recompensa. Olha o versículo 12, que ele vai dizer: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido a todos os que o amam. Bem-aventurado, irmão, o varão que sofre a tentação. Tem momentos, amados, que a gente precisa ter discernimento, porque quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso que nós somos bem-aventurados. Quando somos provados, desenvolvemos uma paciência triunfadora. Por isso que tem gente que você fala: meu Deus, que tanta paciência essa pessoa tem. É porque, amados, Deus gerou uma paciência que triunfa sobre qualquer problema. Quando somos provados, somos aprovados. Quando somos provados, temos galardão.
Tudo isso está na Bíblia, e quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Deus está me provando, mas eu te amo. Deus está difícil, mas Senhor, eu não saio da tua presença. Tá complicado, Senhor, mas eu continuo firme. Às vezes não estou tão como deveria, mas eu estou aqui, Deus, diante da tua presença, e essa provação não vai me tirar do meio do caminho. E é essa percepção que eu e você temos que ter, porque Tiago está falando assim: peça, mas peça sabedoria com fé. Não é aquela sabedoria assim, ah, Senhor, como? Ai, sabe, a gente fica oscilando em vários pensamentos. Agora, como lidar de forma sábia também com as tentações, e dentro de tudo isso eu vou para o final. Irmão, toda tentação em nós, toda aprovação, ela quer gerar em nós maturidade. Uma pessoa madura, ela é paciente nas provas também. E a gente precisa ter isso. Uma pessoa imatura transforma as provas em tentações. Chega a prova, ela fica, e agora? Como deve ser? Como será? Irmão, como será? Não, nós vamos triunfar, nós vamos vencer em nome de Jesus. E esse tem que ser o nosso sentimento, irmão. Não dá para ter uma busca para desistir no meio do deserto. Não dá. Por isso que a palavra vai nos ensinar, irmão, todo aquele que vai edificar uma torre, senta antes para saber se você vai conseguir. A gente sai fazendo, não consegue terminar, depois viramos motivos de chacota. Tudo que a gente for fazer, avalia, irmão, porque a gente precisa fazer o seguinte: qual é a lição que nós tiramos no meio das provas? Qual é a lição? Agora, quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Fala sério. A gente está na dificuldade e a gente começa, Deus não está olhando. Lógico que Deus está olhando, mas Ele precisa tratar alguma área em nós que às vezes nós não estamos percebendo. E a gente precisa estar mais atento. Entenda uma coisa, irmão: quem oferece um caminho para escaparmos das provas é o Satanás, através, às vezes, da tentação. E a gente precisa tomar muito cuidado. Eu já falei aqui, lembra Jesus no deserto? Sai de um jejum de 40 dias. Irmão, se fosse eu saindo de um jejum 40 dias, eu ia sair do jejum falando assim: nossa, como eu estou santo, como que eu estou maravilhoso. Irmão, na sequência, Satanás leva ele para ser tentado. Vocês estão comigo ou não? Como que eu venço tudo isso, pastor? Olha para frente e considere o julgamento de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 13 ele fala: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Irmão, Deus não te tenta, quem te tenta é Satanás. Deus te prova. Satanás te tenta, Deus te prova. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias vontades. Depois, havendo a concupiscência, a vontade concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmão, ninguém morre da noite para o dia. Ninguém peca, cai na presença de Deus da noite para o dia. Quando você vê uma pessoa e fala assim: nossa, ela caiu em adultério. Irmão, não, ela já vem caindo 3, 6 meses já. Só que às vezes ela está dentro da igreja de Apocalipse. Não é assim? Às vezes a gente pergunta para as pessoas: você está bem? O que ela fala? Estou bem, está tudo ótimo. E aí Apocalipse confronta a igreja de Laodiceia dizendo o seguinte: não, vocês não estão bem não. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Por que ele está falando isso? Porque eles deixaram de confessar um problema. Quando o teu pastor fala assim: está tudo bem, irmão, se não estiver bem, chama ele para a salinha e fala: pastor, não está nada bem, está zoado, está tudo ruim. E aí Jesus fala assim: ó, mas eu aconselho vocês que compre colírio e unge os seus olhos a fim de que vejam. Ó, mas eu aconselho também que vocês comprem vestes brancas para se vestirem, porque, amados, quando a gente fala de nudez, é o nosso pecado sendo exposto. E aí Jesus fala assim: ó, compre veste branca e se veste para que a sua nudez não seja manifesta. Compre ouro refinado no fogo, para que vocês possam assim enriquecer. E aí ele fala assim: ó, eu aconselho e castigo a todos quanto eu amo. Portanto, seja zeloso e se arrepende. Seja zeloso
E a gente está vivendo uma igreja, irmão, que não se arrepende, não tem zelo, não... Deixa eu falar, ajuda o seu pastor e sua pastora, irmão. Ajuda a gente aí. Porque, amados, você acha que era para vocês ficarem aqui? Eu falei para o pastor lá na nossa igreja, falei, pastor, Deus vai mudar vocês de lugar. Glória a Deus, um aleluia, tá ótimo. Já vamos, abraça o pastor e a pastora que vai dar certo. Tá pequeno esse lugar, irmão. Tá ou não tá? De domingo aqui, tá como aqui de domingo? Tá pequeno domingo, pastor? Você viu aquela passagem que ele fala, pega vasilhame na vizinhança? Não é assim? E aí vai pegando e vai colocando o azeite, não é assim? Por que o azeite acaba, irmão? Porque os vasilhames já estão cheios. Está na hora de falar assim, vamos aí, pastor, vamos arrumar um lugar maior. Eu sei, irmão, que Deus já está ministrando no coração deles. E para a gente tomar essas decisões também não é fácil. Glória. A provação visa o nosso fortalecimento, amém, queridos? E a tentação também visa a nossa queda. Tome cuidado. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Quer um exemplo? Passar na prova é bom, mas colar já é errado. Amém ou não? Para quem é casado aqui, irmão, prazer sexual é bom? Ai, tá todo mundo tímido agora, né? Para quem é casado, prazer sexual é bom? Mas sexo fora do casamento é errado. Falar do nosso irmão é uma coisa boa, sim ou não? Falar do nosso irmão é uma coisa boa, sim ou não? Sim. Sim. Mas fazer fofoca é uma coisa errada. Irmão, fofoqueiro só existe porque a gente empresta o ouvido para ele, sabia disso? Porque no dia que ele vir, irmão, e você falar assim, sai demônio para lá, ele para de vir fazer fofoca com você. Chega fofoca na sua casa? Deus está aqui, irmão. Amém ou não? Jesus é bom demais. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olha ao redor e considere a bondade de Deus. Dá uma olhada assim na sua casa, para sua família, para teus filhos, para sua mãe, para o seu pai, e fala assim, nossa, Deus é bom demais. Se você não enxerga isso, profetiza. Usa a sua fé. Amém? Quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden e Jesus no deserto, o que ele questionou? O amor de Deus. E é isso que Satanás faz conosco todos os dias. Ele fica questionando em nossas vidas a bondade de Deus em nós. E quando a gente olha para a bondade, irmão, você pode estar passando a prova que for, irmão, você vai falar que Deus é bom. E todos os dias Ele trabalha para que eu não caia nas armadilhas das trevas. Irmão, é melhor estar faminto na presença de Deus, na vontade dEle, do que estar cheio e farto, mas fora da vontade de Deus. Amém? Lutero diz assim, ó: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho em sua cabeça. Versículo 17 que a gente leu aqui, toda boa dádiva, irmão, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus não pode mudar, irmão, sabe por quê? Ele não pode mudar para pior porque Ele é santo. Deus não pode mudar para melhor porque Ele já é perfeito. E a gente precisa entender isso. Versículo 18:
Você pode ficar de pé para a gente finalizar? Versículo 18, ele vai falar sobre, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Olhe para dentro de você e considere a natureza de Deus dentro de você. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, irmão. Tiago, ele usa o nascimento para falar do pecado e da morte, mas ele também usa o nascimento para falar da vida. Quem nasceu de novo aqui? Uma nova natureza está sobre a minha vida e a sua. Eu falei sobre tentação, sobre provação. No começo a gente perguntou aqui, quem está sendo provado aqui? Vários irmãos falaram. Como eu também estou, irmão. Tem dias que são difíceis. E faz parte do nosso crescimento. Mas a gente não pode deixar de enfrentar os problemas e as situações. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de coragem. Eu sei que situações são difíceis às vezes, mas Tiago fala assim: peça sabedoria para Deus. Antes de pedir sabedoria, não fale nada, não discuta, não briga. Porque tem horas que a nossa carne ela quer gritar por uma confusão, eu sei disso. Mas a gente precisa olhar para tudo isso e falar: Jesus é bom, Deus é bom. E o seu amor e a sua misericórdia é infinita. Você recebe essa palavra hoje sobre a sua vida? Você pode curvar a sua cabeça 30 segundinhos só? Eu gostaria que você agora falasse com Deus aí. Senhor, nós estamos aqui diante desse povo, ó Deus. O que eu tenho pedido para mim, Pai, eu peço para esse povo também. Que o Senhor fortaleça a fé deles todos os dias. Porque todos os dias nós somos provados a desistir de Ti, ó Pai. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos alcançou, nos deu um banho de sangue e nos tirou do império das trevas. E hoje nós temos a honra, o prazer, Senhor, de Te adorar. Por isso, ó Deus, eu quero Te pedir, Pai, que o Teu povo hoje, que o Senhor derrama um tempo de sabedoria sobre a vida deles. Que o Senhor manifeste a Sua graça sobre a vida deles. E que eles possam enfrentar tudo isso, ó Deus, com maturidade. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma surpresa muito boa para cada um dos Teus filhos. Mas eu sei também, Senhor, que o Senhor ainda nos mantém na terra, porque o Senhor quer fazer algo através de nós. Senhor, os Teus filhos que precisam de um milagre da Tua parte, Senhor, faça, Senhor. Não sei se é justiça, se é cura, se é libertação, se é uma porta de emprego, mas nós estamos unindo a nossa fé hoje aqui, te pedindo, ó Pai, alcança essa porta de emprego, abre ela, entra com salvação nos lares, cura as famílias, liberta, ó Pai, manifesta o Seu poder, a Sua graça sobre nós, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que o inimigo das nossas almas tem lutado para nos paralisar, Senhor, mas nós sabemos também, Senhor, que a Tua graça tem nos levado muito mais adiante. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, Te engrandecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, foi um prazer estar com vocês. Vocês são uma bênção, pastores de vocês são uma bênção também. E que Deus abençoe vocês, amém, queridos? Que a gente possa sair daqui convicto da nossa fé, amém? Olhando para as provações e dizendo para ela: ah, você não vai me parar não. Aleluia. Eu vou para cima. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, pastor?